Vamos lá. A Luana pode iniciar, Lu. Peraí, agora que apareceu aqui para mim. Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui do nosso 4º Congresso da Jovem Advocacia. Primeiro, agradecer a presença de quem está assistindo aí com a gente mais um dia, nesse novo normal. Nosso congresso, que sempre foi presencial, dessa vez não está sendo, né? Quero agradecer aos nossos palestrantes pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que nesse novo normal todo mundo trabalha e ainda, além de tudo, tem que aprender a ser um pouquinho de técnico de informática. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. É um prazer. A Jovem Advocacia de Campinas agradece a presença de vocês, o tempo e o conhecimento de vocês. Quero que a doutora Luciane fale um pouquinho também. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer, eu sou a Luciana, vice-presidente da OAB daqui de Campinas. É um prazer recebê-los, né? Nossa vontade seria que o evento, né, que pudéssemos fazer de modo presencial, mas, por enquanto, a gente vai nos adaptando, nós vamos nos adaptando e vamos realizando os eventos assim de modo virtual, mas, da mesma forma, é um prazer recebê-los, em nome de toda a nossa diretoria, do Daniel Huxten, que é o nosso presidente, do Cláudio Vieira e do Paulo Braga, que são os nossos secretários, adjunto e o secretário-geral, e o doutor Ivan Castrese, que é o nosso tesoureiro. Eu estou aqui, mas em nome de nós 5, com certeza, só agradecimentos pela disponibilidade. Sabemos que, bem ou mal, a agenda acaba ficando mais apertada ainda, né? Porque a gente precisa resolver tudo à distância. Então, agradecemos imensamente a participação de vocês, a disponibilidade, doutor André, Marina, Zezé, é um prazer recebê-los aqui, vai ser um prazer ouvi-los, mesmo que nós não estejamos aqui todos aparecendo no mesmo canal, mas a gente está no backstage, a gente está acompanhando e vamos provocando lá no chat aí as perguntas. É um prazer recebê-los, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos os nossos funcionários, nas pessoas das meninas que estão aqui, a Carol e a Beatriz. Muito obrigada, meninas, por todo esse suporte, especialmente quando a gente precisa mexer com plataformas que nós não dominamos tanto, né? Eu estou bem longe de ser da geração millennium, então eu preciso aí desse suporte para que a gente consiga realizar os eventos. Muito obrigada a todos, uma excelente palestra, excelentes debates e discussões. Boa noite, pessoal. Eu também vou deixar o espaço aqui para vocês e vou ficar de fora só ouvindo e aprendendo um pouquinho. Bom, gente, boa noite. A gente vai dar início agora ao evento, né? Nós vamos falar aqui de liberdade de expressão nesse contexto, liberdade de expressão e censura, né? Numa visão do passado, do presente e do futuro. Um tema que está sendo muito discutido nos últimos meses, nos últimos dias, enfim, é uma coisa que está na pauta do dia. Na verdade, nunca deixou de estar, né? Mas eu acho que nesses tempos que nós estamos vivendo cada vez mais tecnológico, ainda mais impactado pela pandemia, a questão da liberdade nas redes, todas as suas vertentes, acaba sendo um tema ainda mais atual, né? Eu estou aqui com a Marília, que também vai ser nossa mediadora, né? E com os nossos convidados. Boa noite, Marília. Vamos apresentar nossos convidados, então? Vamos lá, boa noite Marina, boa noite Zezé, boa noite André, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente pode começar com a Zezé de Lima, que é jornalista, formada pela PUC Campinas, trabalhou como repórter no Diário do Povo, Jornal de Domingo, no Jornal Correio Popular também foi repórter, editora e secretária de redação. Atualmente trabalha no grupo Bandeirantes de Comunicação, como âncora do programa Bastidores do Poder, e da TV Band Mais também, do Conversa na Noite, e da Rádio Bandeirantes AM de Campinas. Boa noite. Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer é nosso. Bom, Zezé, longe de mim...
Oi. Zezé, antes de você começar, só quero dar boa noite para a Marina e para o André. Vou apresentar o currículo deles rapidinho e já te passo a palavra, pode ser? Vamos lá, então. Perfeito. Além da Zezé, que tem esse currículo pomposo aí de jornalista, né? Na verdade, minha colega, né, Zezé? A gente trabalha lá na Band, já fomos colegas de redação, agora só colegas de empresa, né? E eu tenho aqui comigo também, né, nessa conversa, a Marina de Lima Dribe, que é advogada com 25 anos de atuação em departamento jurídico de empresas, escritórios de advocacia. Ela responde atualmente pelo departamento jurídico da rede de emissoras de televisão aberta SBT, né, o Sistema Brasileiro de Televisão. Tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, e atualmente é presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo e conselheira de ética do SEMP, o Conselho Executivo das Normas Padrão. Marília, você vai com o currículo do André aí? Desculpa. Participando aqui com a gente também, a gente tem o doutor André Marsiglia, que é advogado constitucionalista, especializado em liberdade de expressão de imprensa, membro da Comissão de Liberdade de Expressão de Imprensa da OAB de São Paulo e da Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, idealizador da L+, Speech and Press e sócio da Lorival J. Santos Advogados. Boa noite, Marina. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, também agradeço o convite, Eric, Marília, tá, Zezé, Marina, tá, os colegas de profissão e de comissão também, e de carreira, então, enfim, estou aqui entre amigos e acho que vai ser ótimo. Fico sempre com um pouco de medo dessa época na hora do currículo, porque vocês sabem que ultimamente essa história de currículo no direito não dá boa coisa, né? É sempre perigoso, mas... Esses dias eu vi uma pessoa falando, olha, saiu errado aqui dizendo que eu tenho doutorado e tal, vamos deixar essa história aí de mentir no currículo para outras pessoas, tá? Não é com a gente. Zezé, bom, a gente combinou aqui um pouco antes, pessoal, que a gente quer fazer uma coisa bem conversada, bem leve. É quarta-feira, são 7h11 da noite, todo mundo já trabalhou. E para agregar conhecimento, só se for de uma maneira mais leve, mais extrovertida, né? Então, primeiro eu queria começar perguntando para Zezé. Zezé, você já tem uma carreira, né, como jornalista aqui em Campinas, é um dos principais nomes do jornalismo aqui em Campinas. Não vou deixar você ter essa modéstia, tá? E eu queria te perguntar, quando você olha para esse tema, liberdade de expressão, censura, e você pega a tua carreira do começo até agora, qual que é o sentimento que vem para você, o que era e o que mudou? Bom, não dá para falar de uma censura que a gente viveu na ditadura militar. Quer dizer, isso daí era um tipo de censura muito clara e que hoje a gente vê em todos os livros que a gente abre tratando daquele período e sempre com muito pesar. Mas era uma coisa fácil de distinguir, né? Não havia dúvida. Então, o problema, eu acho, é depois disso, né? Quando você tem um tipo de censura que muitas vezes é uma... Bom, aí tem um outro tipo de censura também, que eu disse para mim, vou abordar isso daí, que também é claro, que é uma censura de poder, né? O poder econômico. O poder econômico, ele tenta o quê? Barrar que você coloque assuntos na pauta que não interessam a esse poder econômico. E são coisas idiotas. Tipo, quando você tem um assalto em shopping center. Shopping center é sempre um grande anunciante. Ele quer que você coloque isso no jornal? De preferência, não. Então, vai haver uma pressão para que não haja esse tipo de divulgação. Isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia de jornalista, né? E eu vi isso acontecendo durante toda a minha carreira. E aí, hoje, eu acho que a gente tem
um outro tipo de censura que é problemática, porque é a autocensura do jornalista. Hoje a gente vive um jornalismo, houve um tempo em que o jornalismo era reportar fatos, e que você deixava opinião para o editorial do jornal, para os colunistas do jornal, mas de um tempo, eu não sei precisar quando, de um tempo para cá, o jornalismo, ele é também um jornalismo de opinião. E mesmo aquele jornalista que diz, olha, eu só quero me ater aos fatos, ele coloca, de alguma forma, o que ele pensa. E isso incomoda muito. E você, então, enquanto jornalista, muitas vezes tem que tomar uma posição pessoal de não se censurar. Se o fato existe, ele é notícia, né? E mesmo quando acontece de você ter dúvidas acerca de publicar ou não, tem a situação dessa autocensura que eu falo, de você ficar ponderando e considerando, vamos dar, não vamos dar, vamos colocar, não vamos colocar, porque o jornalismo, ele é diferente do jornalismo, o jornalismo hoje é diferente do jornalismo que eu fazia em 90. Então, o mundo mudou, tudo mudou. Ninguém quer pessoas neutronas. Quem lê não quer mais ninguém neutrão. Agora, para você não ser neutrão, você tem que tomar uma posição de, muitas vezes, brigar com essa censura que você sabe que você vai peitar e vai desaguar em um determinado lugar, ou você não vai peitar e você vai se sentir muito mal por isso. É assim que eu vejo o jornalismo hoje, a censura, a liberdade de expressão. Esse tipo de decisão no caminho de quem vai escrever uma matéria, de quem vai emitir uma opinião. Bacana. Marina, o que você entende como um desafio no aspecto jurídico, essa questão da censura ou da liberdade de expressão, né? Porque é uma linha muito tênue ali, como às vezes mesmo disse, porque às vezes a gente esbarra numa opinião, mas não tem que tomar um certo cuidado. E o que você entende como desafio, né, no aspecto jurídico? Bem, eu vou aqui complementar um pouco o que a Zezé disse, que disse de uma forma retocável, que é a verdade da redação que ela trouxe, e trazer um pouco da verdade, da nossa realidade daí como jurídico, né? Esses anos mudaram demais, não só para a autocensura, como disse a Zezé, mas também para uma atuação do Poder Judiciário. Então, algo que mudou-se nesses últimos 15 anos. Em 2001, a minha dissertação de mestrado foi censura na Constituição Federal, imagina. Mas foi um outro aspecto. Quando eu vejo a minha dissertação e hoje, é uma outra realidade, porque o que eu examinava antes era uma censura muito mais institucional. E o que nós temos atual é uma censura, uma proibição vinda do próprio Poder Judiciário. Algo que naquele momento não esperávamos dessa forma como estamos vivenciando hoje, né? E por que isso? Então, por que isso acontece? Eu vou começar com um exemplo muito, acho que até essa época natalina, se vocês forem lembrar, fazendo aniversário agora, teve a proibição daquele episódio especial de Natal do Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, né? Então, houve essa proibição. Recentemente, agora em novembro, o STF, numa reclamação, a 38782, suspendeu, né, julgando que não poderia haver a proibição desse especial, né? Retirar o material de circulação dessa natureza, né,
não encontra fundamento nessa sociedade democrática e pluralista que nós estamos vivenciando. Então, isso foi uma decisão super recente. Então, assim, se você olha isso e fala assim, nossa, em que momento nós estamos? Né? Não estamos evoluindo, porque isso é uma reclamação contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Então, algo preparado, né? Não é assim, pegou o juiz de plantão e despachou. Não, isso só para fazer uma ilustração. Mas por que ainda hoje isso comporta discussão? Acho que essa é a questão, e aqui no Congresso da Jovem Advocacia, tratando desse tema, eu fico muito satisfeita de quem está presente, me coloco à disposição para novas conversas, porque, assim, é muito gratificante ter a juventude conectada com o tema de liberdade de imprensa, porque isso é cidadania, é democracia. E por que ainda hoje a gente encontra decisões como essa do Porta dos Fundos? Porque se nós pegarmos o 220 da Constituição Federal, quando tem a vedação da censura, quando diz sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, tem uma vírgula muito interessante. Então, o 220 fala assim, né, a manifestação do pensamento, informação e tudo mais não sofrerão restrições, vírgula, observado o disposto nessa Constituição Federal. E isso, gente, muda tudo no Brasil. Muda tanto que não podemos comparar o que nós temos, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma coisa muito natural as pessoas trazerem os cases. Não dá para comparar. Essa vírgula e observado o disposto na Constituição Federal permite uma discussão ampla de tudo. Cabe tudo aí dentro. Cabe direito individual, cabe direito à imagem, cabe direito autoral, cabe direito à crença. Então, tudo, como hoje vem aparecendo a censura, nessa vírgula, que fala assim, olha, a liberdade existe, mas você tem que observar o meu direito. E nesse direito, o judiciário tem que vir a socorrê-lo. E aí, nesse nome, que as decisões aparecem, também com direitos constitucionais. Como sabemos, não existe direitos constitucionais em níveis hierárquicos distintos. A Constituição, todas as normas constitucionais têm o mesmo nível. Então, como a gente resolve eventuais conflitos? Porque os conflitos existem. Eu não tenho dúvida que existem conflitos, que há uma tensão entre a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e direitos individuais. E seja eles quais forem, a imagem, a honra, direitos à crença, que existem situações de tensão é da própria natureza do jornalismo, porque é justamente esse caráter que faz a grande função social do jornalismo. Então, essa tensão vai existir. E como a gente resolve essa questão? Pelo interesse público. Você, na notícia, você não é o direito do veículo. Nós estamos falando no direito da sociedade em receber essa informação. Esse é o direito que tem que prevalecer quando houver o confronto, quando houver a tensão entre esses dois direitos. Então, eu tenho o direito da sociedade como um todo conhecer um interesse. Tem um interesse público naquela notícia. E tem o direito da pessoa individual, que vai ter, sim, um dano. Ele pode ter um dano à imagem dele, mas esse dano vai ceder. Ele nem vai ser indenizável, na maioria das vezes. E quem vai sobressair? O direito da coletividade. Essa é a solução que o Constituinte nos deu. Essa é o caminho, a Constituição traz esse caminho no artigo 5º. Então, havendo interesse público da notícia, essa é a resposta que nós vamos ter. O direito individual vai ceder ao direito coletivo. E nesse ponto, o Supremo sempre foi o grande garantidor desse interesse coletivo. Eu até hoje, nas conversas, eu vou trazer alguns exemplos de alguns julgados, até voltei a fazer uma análise dos últimos julgados sobre liberdade de imprensa, e o Supremo, raras exceções contemporâneas, e vou deixar para o André colocar, porque ele tem toda a expertise do caso vivenciado, mas ele sempre foi esse guardião do interesse coletivo, do direito de informar e ser informado. Né? Infelizmente, não é o saldo que nós estamos vendo hoje. Porque sob a veste de direito de esquecimento, de quebra de sigilo de informação, de direito à honra, de direito à imagem, quebra de anonimato,
por essas questões, com essa vestes, nós estamos vendo a censura. E daí eu só vou encerrar com a frase que quando fala censura não tem como não falá-la, que é do ministro Carlos Alves Brito, quando ele julgou a lei de imprensa, ele usava um jargão, não me lembro ipsis literis, mas o jargão como era? Pelo medo do abuso, não pode se proibir o uso. Né? Então, o que nós temos pela Constituição? Os abusos serão, sim, responsabilizados, a posteriori, depois de ocorrido, mas não de uma forma preventiva. E não por esse medo do abuso, você vai proibir novos usos. Então, esta é o nosso vetor. Essa tem que ser a diretriz quando estamos falando em liberdade de imprensa. E conforme, eu espero que as pessoas mandem perguntas e a gente vai fazendo novas intervenções. Legal, Marina, muito bacana. Eu sempre que ouço, né, a gente discutir sobre o tratamento que a liberdade de expressão trouxe, que a Constituição deu para a liberdade de expressão, né, eu sempre fico pensando, por exemplo, eu e a Marília já nascemos sobre a égide da Constituição. A gente não conheceu o passado, que era um passado não democrático. E por isso que eu acho que é tão importante a gente ter acesso a essa construção histórica, porque eu sempre me lembro daquela frase de que um povo que não conhece a sua história está fadada a repeti-la, né? E eu acho que a gente vive um momento hoje de liberdade de expressão, né, André? E quando eu falo em liberdade de expressão, é legal a gente entender que não é só a liberdade de imprensa, liberdade de expressão artística, liberdade de expressão publicitária, até a científica, né? Tudo isso é envolvido na questão da liberdade. E me parece que esse momento que a gente está vivendo, que é isso que a Zezé falou, e hoje, inclusive, pensando em milícias digitais e tudo mais, existe o tal do chilling effect, o efeito inibidor, que é muito ruim para a liberdade de expressão como um todo, né? Pois é, Eric, um pouco em cima das falas, eu acho que estão sendo todas muito bem feitas e eu fico feliz de estar aqui entre pessoas que estão pensando na mesma frequência, porque é um pouco isso, como iniciou-se falando, quando a gente olha para trás, há um imenso conforto com o passado, porque o passado passou, né? Então, é claro, ele não pode mais nos atingir. Então, a gente olha e acha que aquilo se cristalizou e ficamos tranquilos. Parece até que a gente romantiza um pouco aquela censura que havia antes. Só que, hoje em dia, ela continua existindo. E nós temos, talvez hoje, o mesmo desconforto diante dela dos que na época tinham. Não tenho a menor dúvida. A gente, por exemplo, claro, vou pegar aqui um exemplo bem radical, mas não tenho a menor dúvida de que quando Hitler começou a agir da forma que agiu na Alemanha, ninguém esperava. De alguma maneira, aquilo era algo inédito. Hoje, a gente espera dos governantes ou dos regimes totalitários mais ou menos aquilo. Então, de alguma maneira, a gente vai aprendendo com a história, como você disse, e estamos condenados a repeti-la se não aprendemos. Mas o problema é que a história, ela também muda, ela também sofistica os seus instrumentos de coação e de coerção, e por isso nós devemos não só aprender com o passado, mas estarmos atentos ao presente, porque se a gente acreditar que o conceito de censura e de liberdade de expressão são estanques e hoje eles podem ser manejados da mesma forma que eram manejados antes, nós vamos acreditar que liberdade de expressão é o que 2 ou 3 veículos falam, e censura é o que 2 ou 3 censores fazem. E não é.
Nós temos uma migração, uma sofisticação, uma tecnologização da censura e também da expressão. O que era expressão nos anos 60 não é mais expressão hoje, ou é muito mais do que era. E o que é censura também. Você tocou num ponto interessante, que é o do chilling effect, e quando a gente traduz aqui como efeito inibidor, e ele dá um teor bastante amplo do que é a censura hoje. De alguma maneira, esse conceito de chilling effect, que obviamente vem de fora, mas aqui nós ainda estamos nos familiarizando com ele. Eu sempre digo, tivemos uma decisão recente da ministra Rosa Weber numa reclamação, como disse muito bem a Marina, o STF muitas e muitas vezes ainda é o local onde nós podemos nos refugiar da censura, ou talvez seja o último, e por isso damos tanto valor à importância que ele tem, porque se ali não pudermos nos refugiar, né, então é aquela história do Chico Buarque, chama o ladrão, inverte-se todos os papéis e a gente passa a não ter a quem recorrer, porque aí é isso, de alguma maneira, como também disse bem a Marina, o judiciário é hoje o grande vilão também dessa história. Hoje você não tem mais eu falei aqui de Hitler, você não tem mais esses governos poderosos e totalitários, hoje eles não existem mais dessa maneira. Então, sem dúvida alguma, se a gente recebe uma carga de censura, essa carga vem desses poderes que receberam uma delegação desse executivo forte, e o judiciário é um deles. E essa censura vem, como disse a Marina, por essa possibilidade de interpretação ampla, e nos confunde a todos, porque hoje você pode, em nome do princípio da igualdade, relativizar o princípio da liberdade de expressão. Hoje, em nome do princípio da solidariedade, você pode relativizar o princípio da liberdade de expressão e outros tantos mais princípios que nós valorizamos e acreditamos e achamos importantes. E isso tudo está dentro de uma possibilidade de interpretação que, no fim, é subjetiva. Mesmo o conceito, a Marina comentou, né, as matérias que têm interesse público. Pois bem, mas o que é o interesse público? Tem uma frase ótima de um juiz norte-americano, o Teodoro alguma coisa, agora me fugiu o sobrenome, mas ele, num voto dissidente, ele falava mais ou menos isso. Isso está dentro de uma obra ótima do Dworkin, chamada Direito à Liberdade, e num capítulo que ele está tratando da liberdade sexual. E como também disse o Eric, todas as liberdades hoje são importantes, e a gente pode falar de liberdade sexual, liberdade de cátedra, liberdade corporativa. Eu venho muito falando em empresas sobre liberdade corporativa, porque é isso, microcosmos da liberdade. Mas o Teodoro, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, que basicamente todo e qualquer ato humano cabe dentro do interesse geral ou do interesse público. E, de alguma maneira, esses conceitos, eles dizem que um conteúdo pode ou não estar no debate, pode ou não existir, pode ou não ser retirado do ar. Então, sem dúvida alguma, nós precisamos, mais do que, creio que, sem dúvida, conhecer o nosso passado, mas estudar com profundidade e muita precisão e muita argúcia o presente, porque esses atos de censura, eles existem, nos rodeiam, acontecem, muitas vezes o judiciário não percebe, seja porque eles não estão acostumados com o que quer dizer liberdade de expressão hoje, e muitas vezes porque eles são os próprios censores. E, por outro lado, também não estão acostumados com os conceitos de censura que hoje em dia existem e são utilizados com absoluta certeza por todos aqueles que querem, de alguma forma, silenciar o outro para obter benesses desse silêncio. A gente teve um caso recentemente, né, Zezé, que a gente enfrentou uma discussão que foi até 1h da manhã numa redação, depois de um debate, e acho que é um caso que vale a pena até assim, trazer em linhas gerais aqui, que foi uma situação em que a gente tinha uma informação que era um fato jornalístico,
era o ingresso de uma ação pelo Ministério Público que, por si só, caracterizava um fato jornalístico, mas a gente sabia que não tinha fundamento jurídico, a gente tinha dúvidas sobre a legitimidade daquela pessoa para entrar com determinada ação, né? E às vésperas de uma eleição, assim, a 2, 3 dias da eleição. E aí gerou ali uma discussão muito grande de nós vamos dar ou não vamos dar essa informação? É fato, mas o que nós vamos fazer com isso? Nós noticiamos e deixamos a coisa acontecer e a cidade que absorva os efeitos dessa notícia? Ou nós nos resguardamos, esperamos uma primeira decisão judicial e noticiamos com responsabilidade? A gente entrou nesse debate, né? E eu acho que isso é muito característico dos tempos atuais, né? De até que ponto a gente pode simplesmente segurar num fato de uma fonte fidedigna e ir embora sem pensar nas consequências. E até que ponto isso é autocensura, né, Zezé? Isso foi uma discussão feia que a gente teve lá dentro, né? Foi. Assim, eu defendo que... Eu sempre me lembro, vocês devem conhecer um advogado aqui de Campinas, e que é uma figura pela qual eu tenho uma paixão imensa. Manuel Carlos Cardoso, o Maneco, ele, na época que eu trabalhei no Correio Popular, ele era o advogado do Correio Popular, e o Maneco era uma figura que ele sempre disse para a gente, menos fígado, fígado estraga a notícia. E fato é fato. O que a gente pode discutir é onde que a gente põe esse fato, se a gente vai abrir página ou se a gente bota no pé, né? Mas que ele vai sair, ele vai sair. E então esse conceito foi uma coisa que permeou assim a minha vida de jornalista, essa visão do Maneco, de uma figura assim que tinha um profundo respeito pelo jornalismo e que não tem, porque o Maneco está aí, não está no Correio, mas está aí e continua como incentivador de tudo. Mas, então, a minha posição, fato é fato, né? Agora, quando a gente entra nessa polarização horrorosa que nós vivemos, eu acredito que as pessoas dizem que essa polarização é uma coisa de 2014, 2013 para cá. Eu acho que isso daí vem, assim, desde 2005, 2006, essa polarização, ela já existe e ela vem, assim, inclusive comprometendo o nosso trabalho de jornalista, porque você tem figuras como de um juiz, de um promotor de justiça, de um oficial de justiça, bom, coloque o que você quiser, pessoas que têm fé pública, essas pessoas, elas teriam de estar acima de qualquer suspeita, porque elas têm fé pública, então o que elas vão fazer, em tese, não poderia ter um viés de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do que você quiser. Aí, quando você tem essas figuras determinando o trabalho delas, e eu acho que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal faz isso, tá? Ela nos deixa, enquanto jornalistas, órfãos, porque a gente, em muitos momentos, como nesse que o Eric narrou, a gente fala, bom, nós desconfiamos que esse membro do Ministério Público está fazendo isso motivado por uma questão política. E nós vamos ter um juiz que vai definir se isso é ou não, que vai dar uma posição. Mas nós temos o direito de não dar esse fato, embora a gente suspeite disso, ou a gente faz uma matéria, uma cobertura, desancando essa figura, falando que está tomando uma medida que vai impactar no resultado da eleição, que muito provavelmente é o que a figura quer,
é extremamente complicado, entende? Então, nessas épocas aqui de polarização, nesse momento que a gente vive, o que nós estamos vivendo, nós somos órfãos, porque eu sempre acreditei muito no Ministério Público, sempre acreditei muito na Justiça. E de algum tempo para cá eu não acredito em nada mais, nem no Supremo, né? Porque vocês narraram a história aí do Portas dos Fundos, que foi uma coisa super grave, vai fazer um ano. Mas eu achei aquela história da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, um absurdo. Como assim você não veicula uma matéria? Se estiver mentindo, se estiver acusando alguém, sabe, vai para a justiça. E aí você pede a intercessão, mas como que um ministro vem e diz, você não vai publicar? Isso, e por isso que eu falei da censura lá da ditadura militar, que essa era uma censura que a gente entendia qual que era, embora eu não tivesse lidado com isso. Eu me formei em jornalismo em 84, trabalhava em redação desde 82, então foi uma época que a censura já estava indo e os militares estavam indo também. Mas hoje, nesse universo, é confuso. E aí eu deixo para vocês. Não, e legal falar de Cruzoé, porque o advogado da Cruzoé está aqui, né, doutora André? Eu achei um absurdo. Sabe, a história da Bia Cis, que é isso? Como é que pode? Eu não aceito isso. Eu não consigo engolir esse tipo de posicionamento. Esse caso da Cruzoé, dessa censura do Toffoli, do Moraes, são o meu toca-Raul, né? Então, sempre pedem. Não, mas eu nem... Olha, juro, eu falei aqui, eu citei como um exemplo mas é importante. Que me comoveu na época, né? Muito. E agora também teve a história da Bia na Folha de São Paulo e tudo mais. E foi um momento em que a imprensa, de alguma forma, se solidarizou. Eu acho que isso aconteceu e foi muito importante à época, e nem sempre acontece, porque também tem isso. Muitas vezes a gente enxerga que existe a censura do outro, né? A censura do outro não é tão censura assim, né? A censura minha é muito mais importante do que a censura do outro. Então, isso também faz parte do jogo de quando nós não enxergamos onde que a censura acaba atingindo a todos nós. Esse caso do STF foi enigmático, de fato, porque quando o STF é o agente da censura, ou quando ministros do STF são agentes da censura, bom, o que esperar? A quem recorrer? Como é que você lida com isso? Então, é um caso muito enigmático. É muito complexo. Você mencionou, Zezé, agora o caso da Bia Kicis, e quando eu falei, inclusive, da decisão da ministra Rosa Weber, que acolhe a nossa tese de chilling effect, ela foi justamente nesse caso da Bia Kicis. E ela entendeu que censura, e acho que é uma boa definição de censura, ela entendeu, enfim, acolheu a nossa visão de que a DPF 130 ela fala sobre censura prévia, impede a censura prévia. Mas a censura prévia não significa simplesmente que é a censura antes da publicação. A censura prévia é toda aquela censura que impede, de alguma forma, ou que o jornalista tenha acesso a documentos e informações, ou que impede que o público leitor tenha acesso à completude, à íntegra da matéria. Isso é prévio, porque eu não tive condições de ler aquela matéria totalmente, ou de forma plena, ou de forma completa e complexa, como merece, às vezes, uma leitura. E isso é bastante interessante, porque não quer dizer simplesmente censura prévia, e esse é um entendimento, de alguma maneira, creio, novo.
não quer dizer censura prévia, é simplesmente aquela que impede que entra nas redações e recolhe. Isso não existe mais. É muito difícil acontecer isso, né? A censura prévia hoje em dia é justamente essa, é aquela que amputa a tua matéria, ou que de alguma forma amputa ou inibe ou desqualifica a tua possibilidade de escolha enquanto editor, enquanto jornalista, e aí você atinge o ponto que a Zezé inaugurou falando. Você cai na autocensura, no momento em que você mesmo fala, bom, se eu fizer isso, eu não vou conseguir seguir nesse lugar, ou se eu fizer isso, vou ter problemas, o jurídico vai barrar, ou eu vou ter uma ação judicial, vou dar trabalho para a empresa, etc, etc, etc. Nesse momento da amputação editorial, esse termo é forte, mas eu acho que é importante. A gente, de fato, aniquila a capacidade hoje do jornalista é o mais importante. Ou do veículo. Hoje é o mais importante. Sim, sim. E eu vou dizer para vocês uma novidade, algo que é até inédito. Nesse caso da Bia Kicis, nós conseguimos essa decisão ótima. A ministra Rosa Weber, ontem, ela ratificou a sua liminar com um acórdão maravilhoso. E o juiz que deu essa decisão, ele deu novamente a decisão, saiu ontem. Ele, de novo, mandou suprimir. Então, é incrível, a gente tem de lidar com situações como essas. Isso tudo aconteceu agora, eu saindo daqui, vou trabalhar na comunicação dessa decisão ao STF novamente, dizendo, olha, me parece que, de alguma forma, aqui a primeira instância está querendo revisar o STF. Olha como nós estamos num momento complicado e complexo, e por isso que compreender o que é o alcance desse chilling effect, quer dizer, que é isso, você inibir a possibilidade do jornalista fazer o seu trabalho de forma íntegra e integral, e o leitor ter condições de ler a matéria de forma íntegra e de forma integral, isso é chilling effect. E chilling effect é censura, e censura prévia, porque impede a chegada total. E isso está acolhido pela DPF 130. Se nós conseguirmos emplacar isso cada vez mais, acho que a gente, pelo menos, deu um passo. Porque o que às vezes o STF ou o Judiciário parece querer nos dizer é que a DPF 130 impediu a censura prévia. Então, a censura posterior, tudo bem, então aí pode. Então, o problema não é ser censura, é ser posterior ou anterior. Quer dizer, é óbvio que não. Censura não pode de qualquer jeito. Então, esse tipo de combate, hoje em dia, é o combate de infantaria do advogado que lida com liberdade de expressão. Ter de reconhecer todas essas nuances, ter de acolher todas as visões diversas e seguir na luta. Hoje existem outros tantos exemplos. Eu, por exemplo, agora está todo mundo falando um pouco por conta daquele escritor das ações de imprensa nos juizados especiais cíveis. Eu sou e sempre fui eu acho que ação de imprensa em juizado especial civil tem que ser proibida, tem que acabar. É impossível isso. Nós temos o assédio judicial, é possível ser feito no juizado, porque eu me lembro com saudades, inclusive, quando advogava para o Boechat, e ele tinha, claro, vários políticos que não gostavam, digamos assim, das coisas que ele dizia, e muitos deles ajuizavam ações nos juizados especiais do interior dos estados, e um pouco na expectativa de que ele tivesse de ir a todos esses lugares senão haveria decretação de revelia, porque a ação era apenas contra o jornalista. Isso é assédio judicial. Isso é manipular o sistema do juizado, que é de simplicidade, para poder obter uma vantagem que é desleal, processualmente, inclusive. Então, questões como essas e outras tantas, nós precisamos observar, reconhecer e
e seguir, enfrentar sem nenhum tipo de medo ou receio, e sermos nesses debates que nós temos didáticos, de mostrar, sobretudo para os jovens que nos ouvem, como a censura hoje se configura. Ela não invade redações, mas ela invade a individualidade de escolha dos jornalistas e invade a possibilidade múltipla de leitura dos espectadores ou do público em geral leitor. Aproveitando a fala do André, é importante a gente falar sobre isso, como colocado pelo Eric. A nossa geração é uma geração que compreende muito pouco a censura em si, porque a gente não vivenciou nada disso, a gente não entende como ela se configura e de onde ela veio, e hoje, por a gente não ter exatamente regimes totalitários como antigamente, que impõem essa censura, e muitas vezes essa censura vem da própria sociedade que conflita entre si, fica muito complicado. Então, a gente tem que buscar amparo, muitas vezes, no judiciário, que também conflita entre si, e fica cada vez mais difícil. Você consegue, Marina, de repente, dar uma luz para a gente de alguns desafios maiores nesse sentido, principalmente para nós, jovens advogados? Bem, é um desafio mesmo, porque, veja só, né, até próprio judiciário cai em alguns embustes colocados nas petições. Então, quanto mais nós pensarmos nos jovens, e não vou falar nem em jovens advogados, eu acho que esse tema é algo que afeta é uma questão democrática, é uma questão de cidadania, então não é só o jovem advogado, esse caráter crítico necessário para compreender a realidade, para compreender o que é político, o que é jurídico, o que está sendo visto, né? Ter esse discernimento para analisar a mídia, não precisaria ser nem só do advogado. É algo que deveria ser da formação. Essa é uma convicção minha. O que nós precisamos, acredito, é trabalharmos nesses enfoques. Mas é muito complicado. É muito difícil. Aqui, o primeiro item que eu faria de apelo, a gente tem falado aqui um pouco, mas a gente fala liberdade de imprensa como se fosse só notícias. Não é só notícia. Existe um fato que é a crítica. Então, assim, o direito à crítica é algo, esse tema anda muito esquecido. Né? Que quando, se você remonta algum tempo atrás, ele era muito discutido, e precisamos revolver isso, precisamos colocar novamente luz no direito de crítica. Porque é nele que nós vamos encontrar essa liberdade de ter um espaço de oposição, de ter um espaço que os interesses têm que se acomodar todos ali. Então, assim, essa crítica, entender o que é um fato, o que é uma crítica, e que a crítica ela é possível, ela é aceita. Então, o direito de crítica, ele é contemplado, ele está dentro, o que é diferente da ofensa. Eu não vou falar que quando passa a linha que você vai para uma ofensa pessoal, um outro e tudo mais, né, usando linguagem vulgar, chula, etc. Uhum. Então, assim, isso é uma outra coisa, mas essa elasticidade existe. Então, assim, nunca vamos falar, então, assim, essa primeira visão é um fato, não é um fato, foi uma opinião, igualmente está abrangida pela liberdade de imprensa. O outro ponto aqui, tentando traduzir um pouco para poder, de uma forma mais didática, essa questão que você colocou, Marília, é entender o ativismo. Quando a Zezé, o André faz todo esse discurso, o que nós temos? Um ativismo judicial. O que vem a ser isso? Assim, a gente costuma dizer que é quando o judiciário tem uma atitude proativa para interferir numa determinado regular da conduta, né? De uma opção política dos demais poderes. Então, é quando o judiciário deixa de ser aquele papel, né, de prestar o serviço jurisdicional,
mas ele se politiza, ele entra nisso. Então, é o ativismo judicial. Quando a gente fala em liberdade de imprensa, hoje, não ontem, hoje, esse é um item importantíssimo para se conhecer e poder avaliar o que você está dentro vendo, né, de consumindo de notícia. Então, você tem uma notícia, o que existe ali? Então, recebi uma liminar, o que existe aí? Né? Então, essa análise do ativismo é muito necessário, porque é claro que existe sempre um norte político em tudo. Né? A ideologia é algo que existe em mim e em vocês, existe em todos nós. Nós tentamos ser mais neutros possíveis, seja como jornalista. Né? Porque, vamos lá, eu sempre falo uma coisa, né? Não existe a condução de cada qual. Como a gente vai escolher qual é a notícia da capa? Né? Quando a gente pensa, vou pôr uma notícia em destaque. Você preferiu uma à outra. Isso já é uma forma de você fazer uma escolha, uma ideologia. Tem valores ali editoriais. Óbvio que sim. Uhum. Né? Sim. Mas você vai ter que fazer essa escolha. Ela não é isenta, absoluta. Não, ela tem que ser imparcial e visando um bem geral, óbvio. Diferente de você ter posições realmente políticas. E é aí que o judiciário está entrando. Assim, um grande perigo está vindo aí. Das Marina, questões políticas. Não, eu ia falar que, na verdade, além dessa questão do ativismo, né, da gente se surpreender com atitudes que antes a gente não via, né, e eu acho que daí vem muito que a Zezé fala, o país está, digamos assim, dividido, né? Existe essa politização que é levada para suas atitudes profissionais, né? E isso impacta em visões de mundo que se transformam em decisões judiciais, né? E muitas vezes fora total do processo mesmo, né? Do que aquilo de fato representa e da própria ordem jurídica, né? Passa a ser mais uma opinião pessoal que ele traduz em decisão judicial do que efetivamente o que você falou, que é a prestação de um serviço público a um jurisdicionado, né? E o que me preocupa mais, na verdade, e o caso que o André tratou, né, da Cruzoé, é o sinal trocado, né? Essa situação em que você não consegue olhar, você antigamente olhava para a jurisprudência do STF, né? Acho que até o inquérito das fake news, que depois virou inquérito dos atos antidemocráticos, você tinha ali uma jurisprudência muito consolidada e que era respeitada. A partir do momento que eu acho que o STF dá um sinal trocado e meio que se contradiz, você abre espaço para a justiça como um todo, para decisões que vão de encontro à questão da liberdade de expressão, né? A preservação e essa questão de, na análise dos dois direitos fundamentais, a gente pensar no direito coletivo a ser informado, a se expressar, né? Então, me preocupa muito isso. Eu acho que os próximos anos vão ser anos importantes para uma nova reconsolidação dessa jurisprudência. Não sei se é isso que vocês percebem. Para que chegue na redação e esse tira esse efeito inibidor não impacte tanto a vida do jornalista, né, Zezé? Eu acho que talvez a gente esteja precisando de uma nova reafirmação da liberdade de expressão. Talvez seja isso, quando a gente pensa em liberdade de expressão para o futuro, talvez é isso que a gente deseje, né? Eu acho que, assim, o que eu mais desejo hoje é acreditar. É olhar uma instituição e acreditar nessa instituição, né? Por quê? Porque isso me baliza. A crença, ela é um ponto de referência, porque aí você se coloca ao contra, a favor e tudo mais. Em relação à crítica... Transparência, né, Zezé? Transparência, sem uma coisa pessoal, uma constituição balizando tudo. Porque hoje o que a gente vê, né, e se nós pararmos aqui, nós estamos vivendo um momento que se discute a questão da presidência da Câmara e da presidência do Senado, que na Constituição está claro.
Está dito, não pode. Mas que nós sabemos que a coisa vai andar para um caminho em que o Supremo vai dizer, lava as mãos. Porque o Supremo olha para o presidente de uma casa, de outra casa, e acha que eu gosto deles. Então, deixa que eles resolvam. E eles vão resolver nos métodos que a gente sempre soube que eles resolvem. Então, que Constituição é essa? E, assim, a sensação que eu tenho é essa que eu falei para vocês há pouco. Eu me sinto órfã, porque o jornalismo, ele precisa disso. Essa segurança que a gente tem para dar uma notícia, para emitir uma opinião, ela não é uma segurança, assim, minha, da Zezé, mas é uma segurança porque tem uma lei maior que está aqui e que vai dizer quando eu pisei na bola, quando eu não pisei na bola, né? Então, eu não posso ter uma referência que é um pêndulo, porque a gente está calcado hoje em decisões individuais, e aí que vem um outro cara e diz, não, aquilo que ele falou não é bem aquilo. Nós vivemos um momento extremamente complicado. E eu concordo quando a Marina fala sobre crítica, né? Que a crítica, ela existe. E, assim, muitas vezes, hoje, o que a gente vê é que a crítica, ela não é bem aceita pelo poder, nenhum poder. Ela não é aceita pelo poder de esquerda, ela não é aceita pelo poder de direita, ela não é aceita pelo poder de centro. Ninguém aceita crítica. E desde que eu não te ofendi, desde que eu esteja tratando das medidas, do seu comportamento, enquanto uma pessoa exercendo uma função pública, qual o problema criticar? Mas a questão é que isso volta. Isso volta numa forma de repreensão, sabe? Então, a tua empresa vai ser punida porque agora a tua empresa fica fora do bolo publicitário. Isso é uma coisa que a gente ouve direto. Caramba! Quer dizer, o Estado, para o meio de comunicação, sempre foi uma coisa importante em termos de dinheiro. Eu ouço, assim, muita gente falando, vocês se vendem por causa de grana publicitária. Não, é que a gente é negócio, a gente é empresa, a gente presta serviço, né? E o governo, quando ele vem, se ele não vier dizer assim, olha como eu sou maravilhoso, como eu sou 10, né? E vier falar de ações públicas, olha, você tem... nessa época de Covid, você se cuida, você use máscara. Isso é mais do que justo. O governo, os governos, pagarem para ter esse tipo de mídia, para ter esse tipo de conscientização da população, assim como em caso de dengue, um monte de coisa. É justo que se faça isso. E eles tratam isso como se fosse um instrumento de fazer com que você seja a favor ou contra um governo. Quer dizer, é difícil demais lidar com esse tipo de pensamento tacanho, pequeno, que não olha o povo. Esse povo nosso, ele é maltratado nesse sentido. E existe uma percepção de que, e isso é uma coisa que eu confesso que eu aprendi com o André, né? Eu nunca tinha parado para pensar que a linha editorial de cada veículo é a manifestação da liberdade de imprensa, né, da liberdade de expressão do veículo. E é completamente justo. Do mesmo jeito que as pessoas físicas têm opinião, no caso específico das empresas de comunicação, nada mais justo de que por meio da linha editorial elas possam se manifestar. E está tudo certo, né?
Pois é, isso é algo, de certa forma, ainda muito inicial. É meio constrangedor quando a gente vê um editorial dizendo a Folha de São Paulo tem feito muito isso, a Folha pensa isso, né? E a gente fica meio quase, será que é certo? Será que não é? Isso é muito comum lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, os veículos se manifestarem institucionalmente dando a sua opinião. Mas aqui a gente fica meio envergonhado, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa assim. E porque, claro, tem receios mil nisso, né? Porque quando o veículo se posiciona também tem a questão publicitária, como bem disse a Zezé, sempre por trás. Não tem jeito. Um veículo de comunicação, ele se ele é bom, ele cresce. Se ele cresce, ele de alguma forma faz parte do status quo e vai dialogar com a necessidade de se manter grande. E aí ele também tem um interesse comercial com o qual ele vai ter de lidar. E hoje, antigamente, me lembro, por exemplo, é uma frase famosa do Roberto Tivita, no Grupo Abril, nos anos 80, ele sempre dizia que o comercial, o setor comercial é como o Estado e o clero é a redação, né? Então separavam-se assim, dessa maneira, bem claramente. Hoje em dia não, hoje em dia o publisher ele é o primeiro a se preocupar em como alavancar os negócios. A gente está em um outro momento do mundo e não dá para a gente fechar os olhos a isso. Então essas questões aparecem, mas os veículos têm de ter coragem de se posicionar, e os jornalistas também, faz parte, é absolutamente natural. A gente está no momento em que anteontem saiu uma lista de jornalistas detratores. Favoráveis ao governo, ao Bolsonaro, e assim, muitos deles constrangidos. Eu acho ótimo, de alguma maneira, que talvez sejam esses jornalistas que deixaram claro ali mais ou menos o que pensavam. Talvez o ruim seja aquele que a gente não sabe o que pensa. A pessoa passa o dia inteiro falando e ninguém sabe o que pensa. Então, de alguma maneira, isso faz parte do jogo. Mas nós, creio eu, nós no Brasil, especificamente, nós optamos muito por esse jogo, às vezes meio hipócrita, de deixa no ar o que eu penso, não sei o que e tal. E isso é ruim para a democracia. A gente estava falando, a Marina levantou uma bola ótima, que é do ativismo judicial. A gente pega no Brasil, o ativismo judicial, ele é manifestado de uma forma muito estranha. Tem ministro que se autoconclama a instituição em que ele julga como a vanguarda iluminista do país. Um pouco menos, né? Um pouco menos. Então, assim, o ativismo, ele, por exemplo, nos juízes norte-americanos, ele existe, e lá não há um constrangimento em razão do ativismo, da liberdade de expressão ou dos grandes princípios. Ao contrário, às vezes o ativismo é necessário para que esses princípios possam ser ponderados ou possam ser equilibrados. Eu me lembro... Eu não sou religioso, mas eu gosto muito de religião. Então, uma historinha rapidinha, talmúdica, judaica, que diz que quem conta isso é o rabino Newton Bonder. E ele chega, uma pessoa muito faminta, chega com uma galinha na casa do rabino e fala: olha, eu queria saber se essa galinha eu posso comê-la, se ela está dentro dos preceitos, etc, etc. Fala com a mulher do rabino. E ela chama o rabino olha para a galinha e fala: vou estudar, e sobe. E daqui a pouco ele volta e a mulher disse: eu já mandei a moça embora com a galinha e disse que ela pode comer. Eu falei: mas como você fez isso? Eu disse que eu ia estudar o caso. Ele falou: não, é que você olhou para os preceitos e para a galinha, para os preceitos e para a galinha. Eu olhei para a galinha e para a mulher, vi que ela estava com fome e disse: pode comer. Pode comer. Então, de alguma maneira, às vezes os preceitos, os princípios, a legislação, ela tem de ser interpretada de uma forma humana, no caso concreto, e o ativismo pode ser uma chave importante para isso. Eu falei do Dworkin vai chamar isso de leitura moral da Constituição, ou dessas cláusulas abertas, abstratas, que as constituições
de que as constituições modernas são feitas. Isso, às vezes, é necessário para você não se engessar. Mas nós utilizamos isso no Brasil, muitas vezes, de uma forma autoritária. E esse é o grande problema. Não adianta a gente pegar uma legislação super rígida ou super aberta e darmos na mão de pessoas que vão avaliar aquilo de forma autoritária. O autoritarismo, ele está presente em todos os ramos da nossa sociedade. Inclusive, por exemplo, a gente falou de princípio da igualdade, muitas vezes o princípio da igualdade é colocado na mesa de forma autoritária. A gente, às vezes, fala assim, em busca da igualdade, a gente diz assim, lacrei. Poxa, é horrível esse termo, porque quem lacra, fecha. E eu acho que se a gente quer buscar o debate, a gente tem que fazer o contrário de lacrar. A gente tem que abrir, a gente tem que permitir, a gente tem que deixar que as coisas fluam. Mas nós agimos mesmo nas coisas favoráveis de forma autoritária. Você sabe que dentro disso, né, que você está falando, gente, assim, eu não tenho nenhuma convergência com o Rodrigo Constantino no que ele fala. A gente é diametralmente oposto. Mas ele tem o direito de falar o que ele quer e exercer o jornalismo. E tem uma infinidade de gente que pensa exatamente como ele pensa. Por que que não dá para esse cara representar essa fatia desse povo que fecha com ele? E aí a gente vem, quem é diametralmente oposto, e discute com ele isso. Eu acho que isso resulta numa abertura maior, numa sociedade maior. Bem, né? E tá tudo bem ser diferente, né? Eu acho que esse é o problema. As pessoas perderam a capacidade de entender que tá tudo bem ser diferente, né? E é mais ou menos por aí. Diferente. E Zezé, eu lembro... A liberdade de imprensa serve para isso, para o diferente. Exato. Você combate o preconceito permitindo que o preconceito se apresente para você poder argumentar. E você falou uma coisa que eu me lembrei agora. No jornalismo, a gente estuda as teorias do jornalismo, né? E uma das mais famosas é o Agenda Setting, né? Que diz que cabe à imprensa retratar os temas que estão sendo discutidos pela população, pela comunidade e tudo mais. E quando você fala de um colunista que representa aí uma comunidade, um entendimento, né? Ele tem que ter espaço para isso. E a gente tem que, por mais que a gente não concorde, engolir a presença dele para permitir o diálogo e, a partir desse diálogo, referendar ou não as nossas opiniões. Me parece que quando você silencia o outro, você acaba com o diálogo. Nós não vamos combater o que ele pensa impedindo que ele pense, né? É essa a questão. Eu vi ontem, acho que saiu uma matéria da Carol, que foi punida injustissimamente por ter falado fora Bolsonaro lá na premiação e tal. E aí perguntaram para ela, uma ótima pergunta, falaram assim, bom, você, o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que fez arminha e foi favorável ao Bolsonaro, também tem esse direito. E aí ela, de alguma forma, fala, tem, mas no caso é uma coisa violenta. Então, a gente, naturalmente, tem dificuldade de acolher aquele que pensa diferente. Isso é normal. Mas, do ponto de vista institucional ou jurídico, nós não podemos permitir que não seja acolhido o ponto diverso. É justamente aquilo que incomoda que merece proteção constitucional. Aquilo que não incomoda não precisa. E essa é a nossa dificuldade. Se nós somos uma cultura autoritária, permitir o diferente é uma dificuldade imensa. E é uma forma de aprendizado também, né? Porque opiniões opostas, elas não necessariamente são absolutas. E talvez eu ouvir o seu lado, que é completamente oposto ao meu, me faça refletir e entender que talvez a minha opinião não precisa ser tão radical e que existe um pouco de verdade na sua opinião e vice-versa. É uma troca, acho que válida em todos os aspectos. Marília, nós somos a cultura que bloqueamos o cara do Facebook que pensa contrário.
Exato. A questão é dialética. Não existe um pensamento novo se não houver um confronto de ideias. Não sai nada, vai sempre ficar um aqui e outro aqui. Né? Exatamente. Ninguém vai estar disposto a discutir, ninguém. Até porque é muito difícil hoje em dia, né? A gente expor de uma maneira clara, porque as pessoas também não estão dispostas a ouvir. Elas estão mais preocupadas em argumentar do que entender o seu ponto de vista. Então, acaba não sendo. Quando ocorre o diálogo, ele não é saudável. Cada dia que passa, eu acho que o nosso problema, muitas vezes, não é nem liberdade de expressão. É uma questão psicológica de saber lidar com esse direito, né? Acho que, no fundo, uma terapia ia resolver. A gente não precisaria nem chegar no STF, né? Mas é mais ou menos por aí. É verdade. Bom, não sei se a Zezé caiu. Ô, Eric, mas... Pode falar. Eric, se você pensar... tem um livro ótimo disso que chama... baseado num outro chamado O que Resta de Auschwitz, eles chamam O que Resta da Ditadura. É uma reunião de artigos sobre o pós-ditadura. E lá é muito interessante o que fizemos com as legislações que diziam respeito aos militares. Não fizemos nada. Nós permitimos, na nossa Constituição cidadã, que merece esse nome pomposo e importante, que os artigos das constituições que respaldavam a ditadura permanecessem praticamente incólumes. Tanto que é esse 142, 149 que vivem na rua aos cartazes pedindo intervenção e etc. Por isso, porque isso ficou na nossa Constituição. Então, nós somos essa sociedade do tentar conciliar tudo, do tentar colocar todo mundo... A nossa anistia é uma anistia que permitiu os militares também serem anistiados, permitiu que todo mundo ficasse bem. Essa ideia, né, ela é uma ideia um pouco do homem cordial. Nós somos assim. Só que, na hora que alguém nos constrange de alguma forma o nosso direito, aí a gente lacra, aí a gente cancela, aí a gente bloqueia, aí a gente bane. E obviamente que isso no judiciário, aí a gente retira do ar, porque é isso, são pessoas como nós, é cultural. É o espelho da sociedade, né? E eu falo dessa questão psicológica, porque eu discuto muito isso com a minha mãe, que é psicóloga, e a gente fala do efeito, né, da própria Constituição do Brasil, né, da Constituição que eu digo da nação brasileira, né? Nós somos um povo explorado, e essas memórias são carregadas de geração para geração. Então, isso impacta muito nesse consciente coletivo que a gente tem. Então, essa questão do homem cordial, até a página B, né? É muito, muito, muito complicado, e como isso leva, ao final, no próprio exercício do direito, né? Cordial na frente, né? Vira as costas, você... Fofoca, fala mal, né? Por isso que eu brinco que, no fundo, é uma grande questão psicológica, né? Bom, eu acho que a Zezé está tentando voltar. Eu adoraria, eu ficaria aqui umas 3 horas, né? A gente estava falando lá com a Marina, mas a gente não quer cansar o nosso público aqui. Marina, queria dizer que eu acho que assédio judicial vale uma palestra só, né? Um evento só lá na Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, porque é um tema que a gente nem conseguiu tratar aqui e está na pauta do dia. E, Marília, acho que a gente já pode encerrar. Queria agradecer a Marina, agradecer o André, foi muito legal esse papo. Liberdade de expressão é um assunto que toca a todos, né? E que por isso que gera esses assuntos paralelos e a conversa vai longe, né, Marina? Não, com certeza. Gente, muito obrigada, Marina, André, Zezé, que está tentando voltar. Foi uma troca muito válida, muito bom. E, de novo, acho que são assuntos que a gente tem que discutir, principalmente por conta dessa ausência de consciência ou mesmo de interpretação de assuntos que a gente não viveu diretamente. Então, acho que tem que ser abordado, tem que ser discutido, e essa troca com vocês, que têm essa experiência, é muito boa. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer para mim, muito obrigada pelo convite, pelo debate. A comissão tem uma página, né, no Instagram, também no LinkedIn. Quem quiser
acompanhar, colocar lá o follow, liberdadeimprensa.ab São Paulo. Então, quem tem interesse no tema, nós estamos postando novas decisões judiciais, porque é esse conhecimento que vão conseguir transformar alguma coisa. Novos entendimentos, novos conceitos, combatendo os problemas que vão aparecendo, as novas questões. Não dá para se apegar mais ao que tínhamos, e para construir esse futuro. Então, quem tiver interesse, será um grande prazer, ou mesmo entrar em contato da comissão, estamos absolutamente abertos, e esses 2 canais estão sendo a gente utiliza bastante, as mídias sociais do LinkedIn, do Instagram, será um prazer se quiserem entrar em contato. Muito obrigada, um prazer participar do Congresso da Jovem Advocacia. André, obrigado pela participação, agradeço você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você está aí aflito para comunicar ao STF da nova decisão do juiz do primeiro grau aí, mas eu agradeço por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer imenso. Eu acho que um pouco, como a Marina comentou, né, o nosso trabalho, eu vejo um pouco esses eventos como quase um dever. É um prazer e sem dúvida alguma, eu adoro. Eu durante muito tempo dei aula em cursinho, então eu gosto. Depois parei, mas eu gosto. E eu gosto muito de interagir, conversar, trazer elementos, troca, sobretudo com os jovens. E isso que a gente já está mais... Eu, pelo menos, vocês não, mas eu estou já meio acabado aqui, ó, de cabelo branco, então o trocar com os jovens é sempre interessante, e eu acho que é um dever no sentido disso, de que o nosso trabalho é peregrino quase. Eu me sinto um romeiro com uma cruz nas costas indo para Aparecida, porque se a gente não falar disso, assim, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, porque, como começamos dizendo, se o judiciário é o vilão e ele também é o salvador da pátria, então não tem outro jeito que não o esclarecimento, o debate público para que nós tenhamos algum tipo de salvaguarda dos direitos, senão liberdade de expressão acaba, senão daqui a pouco a gente começa a achar natural não ter as falas únicas, que é o que a gente reclama, ou de alguma forma reclamava muito do Facebook, que era as bolhas de informação, né? Todo mundo pensa igual a mim. Se a sociedade se tornar isso, aí acabou, nós vamos viver rodeados de sombras. Isso é terrível, do ponto de vista democrático, isso não existe, vai se perder o valor da democracia, como se perdeu muito o valor da liberdade de expressão em favor ditadura é legal, ditadura não era tudo isso, daqui a pouco liberdade de expressão não serve para nada, e assim vamos caminhando ladeira abaixo. Então é um pouco um trabalho peregrino, digamos assim, e eu agradeço, na verdade, o espaço de vocês, que vocês concederam, e nos ouvirem. A Marina é uma parceira, e é uma delícia sempre debater, o Eric também, pessoas brilhantes. Marília conheço há menos tempo, mas adorei também. Zezé foi fantástico e agradeço, obrigado, estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Marília, muito obrigado pela parceria aí hoje. Eu que agradeço. Seja o primeiro de muitos, né? Com certeza, gente, muito obrigada, muito mesmo pela troca, por tudo, e espero que a gente possa voltar para debater todos esses temas e todos os que ficaram de fora também. Perfeito. Vamos fazer uma caravana pelo interior. Eu acho que caravanas por subseções aí seria muito interessante, né? Bom, Caravana da Liberdade. Caravana da Liberdade. Tem tanta caravana, por que a gente não pode ter a nossa, né? Né? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que está até agora acompanhando com a gente. A gente tentou não estourar muito mais que 1h20, 1h15, para não cansar, mas ficou claro que é um assunto que pode aqui varrer a madrugada. Então, queria agradecer aqui a Marina, o André, a Marília, a doutora Luciana, a doutora Luana, que participaram com a gente, e desejar a todos uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau.